Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e uma das dúvidas que as pessoas sempre têm na hora de comprar uma ação, mas e essa empresa vale a pena, não vale a pena, como é que é essa empresa? O primeiro passo sempre é conhecer um pouquinho da empresa, saber da onde que ela veio, para onde que ela vai, conhecer um pouquinho da sua história e aí naturalmente que dependemos das demonstrações contábeis para quê? Justamente porque quando se faz investimentos em ações, praticamente nós estamos entrando de sócios ou de sócias de uma empresa e temos que saber o primeiro passo, essa empresa é lucrativa? Segundo, essa empresa ela tem algum risco em termos de excesso de endividamento, falta de capital de giro que possa dificultar a caminhada dessa empresa? Então são algumas informações que nós precisamos ter antes de fazer investimentos numa determinada empresa. E aí é que entra todo o processo de análise de balanços. Análise de balanços que vai nos mostrar como que vem sendo o desempenho da empresa para verificar se vale a pena ou se não vale a pena fazer o aporte naquela empresa. E hoje aqui nós vamos retratar mais uma empresa, estamos falando aqui da CM Hospitalar S.A. ou também da Vivio, né? A Vivio que também é uma empresa que inclusive a CM Hospitalar que agora usa a marca Vivio e é essa empresa que nós vamos retratar hoje, trazendo as informações com base no balanço do dia 30 de setembro de 2023. Atendendo aqui, naturalmente, a solicitação dos nossos inscritos, do meu amigo Fábio Domingos da Silva, o Fábio, que inclusive vai participar do nosso curso lá no dia 29 de janeiro. Valeu, Fábio, muito obrigado pela sugestão, muito obrigado pela participação, um prazer poder lhe atender. E é um prazer também poder atender a todos vocês, e para tanto é muito fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafê, e faça a sua inscrição, dá o like e também aproveita, manda a sua sugestão de empresa ali para que a gente possa fazer análise aí para vocês. Mas eu quero aprender a fazer análise. Muito fácil, muito simples. Inclusive, como eu já citei anteriormente, dia 29 de janeiro, estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços presencial, porém à distância, através da tecnologia do Google Meet, né? Então estaremos juntos aqui numa sala de aula virtual, ensinando vocês a fazer a análise de balanços. Da onde que nós buscamos as informações, como que nós fazemos toda a interpretação, como que a gente identifica se uma empresa está bem ou se ela não está bem. Tudo isso aí você pode aprender de uma forma muito fácil, didática, de uma forma muito simples. E para participar também é muito simples, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp aqui que eu lhe encaminho a ficha de inscrição e também já deixamos uma vaguinha reservada para você. E o custo apenas apenas R$ 40 para 3 horas de curso, das 19 às 22 horas do próximo dia 29 de janeiro. Então não perca essa oportunidade, venha aprender a análise de balanços no dia 29 de janeiro conosco, estarei esperando vocês. Mas vamos falar então, já que estamos falando aqui de história da empresa, vamos retratar a CM Hospitalar ou a Vivio, né? Que é uma empresa que está estreando aqui no canal, primeira vez que estamos fazendo a interpretação dessa empresa. Mas deixa eu contar a história. Toda a história é uma história de empreendedorismo, todas as empresas, elas começam ali do empreendedorismo, de alguém que resolve montar a sua própria empresa. E esse alguém trata-se de Carlos Alberto Mafra. Carlos Alberto Mafra trabalhava para uma distribuidora de medicamentos no interior de São Paulo, vendendo soros, né, para clínicas, para hospitais. E aí até que chega num determinado momento que ele resolve montar a sua própria empresa lá em Ribeirão Preto. E aí ele resolve montar a sua Mafra Hospitalar, que era uma distribuidora de medicamentos. E nesse começo, imagina só, empreendedorismo como começa. O Carlos Mafra, ele comprava, ele vendia, ele entregava, ele fazia todos os contatos, fazia toda a parte administrativa e comercial da empresa, sozinho. Só que daí a empresa ela começa a crescer, e aí você começa a contratar mais uma pessoa, mais duas, três, quatro, e a empresa começa a crescer. E aí se transforma na CM Hospitalar, Carlos Mafra Hospitalar. E a empresa daí ela vem numa crescente, até por uma questão de facilidade de relacionamento que ele tinha também com todas as clínicas, hospitais, instituições de saúde de uma forma geral, a empresa dele foi crescendo. E tanto que nesse crescimento da CM Hospitalar, chama a atenção de um fundo de investimentos, do fundo de investimentos DNA Capital, que era da família do Edson Bueno. Edson Bueno, para quem não lembra do nome, foi o criador da Mil, né? Foi a pessoa que criou a Mil e depois aí acabou vendendo a Mil para um grupo internacional. E daí, na sequência, a família do Edson Bueno adquire também a DASA, né? Que é um laboratório de diagnósticos, adquire a DASA.
E esse fundo de investimentos da família Bueno entra de sócio do Carlos Mafra na semi-hospitalar, já preparando a empresa para um crescimento. Crescimento esse que já começa a partir de 2017, com a aquisição de mais uma empresa, da BSB Hospitalar, que era justamente uma empresa dentro do mesmo ramo, ampliando a distribuição dos medicamentos agora também para todo o Nordeste do Brasil. Na sequência, a empresa ela vai crescendo cada vez mais e adquire uma outra empresa agora distribuidora de vacinas, que é a Tecnocode. E aí já no ano de 2018 adquire a Cremer, que é uma empresa tradicional aqui no Brasil com mais de 80 anos na fabricação de produtos hospitalares descartáveis de uma forma geral, algodão, fraldas descartáveis, esparadrapos, curativos, etc. Uma série de produtos que a Cremer produzia. E a CM Hospitalar, ela distribuía todos esses produtos da Cremer, então já tinha uma ligação. E aí chegou num determinado momento que resolve juntar as duas empresas. Então a CM Hospitalar acabou adquirindo a Cremer, e a Cremer passou a fazer parte agora da CM Hospitalar. Na sequência, a empresa daí cria mais um outro braço ali que era para fazer a parte de logística, que é a Hilf, que é a Hilf Log, que é uma empresa especializada no transporte de produtos hospitalares. E agora já tem então toda a parte de produção através da Cremer, tem também a parte de distribuição e de vendas, que é a semi-hospitalar, e agora também tem a parte de logística. E nesse crescimento a empresa foi ampliando ainda mais através da aquisição de outras empresas. E aí na sequência vai espalhando as suas fábricas também pelo Brasil, com a fábrica de Blumenau, que já era da Cremer, depois da edição em São Sebastião do Paraíso e também uma outra fábrica em São Paulo. E para fazer toda a distribuição, aí começa todo o processo de abertura de CDs. Tanto é que a CM Hospitalar, ou a Vivio, ela já tem 9 centros de distribuições espalhados aí pelo Brasil. Já no ano de 2020, aí a empresa vai num processo mais forte ainda de aquisição e adquire também a Flexicotton, adquire também a Biogene, a Vitalab e vai nesse processo de aquisições. E aí chega em 2021, faz o IPO. Com o IPO, a entrada de recursos dentro da sociedade impulsiona a empresa para continuar seu processo de aquisições e sai adquirindo diversas empresas, como nós estamos vendo aí dentro desse quadro. Então hoje a CM Hospitalar ou a Vivio é uma empresa que passou a ser aí uma referência dentro da distribuição, da produção, da distribuição de produtos voltados principalmente para a linha hospitalar, para a linha de clínicas e agora também com braços ligados ao varejo através da Cremer, que também atende a todas as farmácias em todo o Brasil. Mas para que possamos entender como que está a situação da CM Hospitalar ou da Vivio, trago para vocês que os balanços de 2020, 2021, 2022 e do terceiro trimestre de 2023, e através dos números vamos entender o que é a CM Hospitalar ou o que é a Vivio. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da CM Hospitalar S.A. e trago aqui para vocês uma sequência aqui com 3 exercícios, 2020, 21, 22, para entendermos o desempenho da empresa até chegarmos aqui no dia 30 de setembro de 2023, quando do balanço do terceiro trimestre. Para entendermos o que é a empresa através de seus números, vamos começar pelo ano de 2020, quando ela registra aqui um total de ativo de 4 bilhões 595 milhões. Esse ativo aqui é separado em 2 grupos, capital de giro, ativo circulante, e o capital fixo, ativo não circulante, sendo que dentro desse capital fixo aqui tem também o realizável a longo prazo, valores que serão recebidos a longo prazo. E aí, então a empresa começa aqui com um patrimônio de 4.595, sendo que 2 bilhões 870 milhões era o capital de giro, os recursos que a empresa usa para fazer a movimentação do seu patrimônio, fazer a movimentação da sua estrutura, gerar receitas e, consequentemente, resultados. E esse capital de giro é separado aqui em dinheiro, né, que é o que está no caixa equivalentes, 1 bilhão e 34 milhões. Então, é todo o dinheiro que a empresa tem, né, no caixa, banco e aplicações, 1 bilhão e 34 milhões. 978 milhões é a posição do contas a receber, 715 milhões eram os estoques da CM Hospitalar lá em 2020. Sendo que temos aqui ainda complementando o ativo circulante, os outros créditos, que são outros valores a receber que não sejam de clientes, né? Mas o valor mais significativo daqui trata-se de tributos a recuperar. Nesse ativo não circulante, além dos valores a receber de longo prazo, nós temos aqui as imobilizações, que aqui entende-se máquinas, equipamentos, instalações,
toda a estrutura de funcionamento, e o intangível, que são as marcas, mas principalmente os ágios nas diversas aquisições que a empresa vem fazendo ao longo do tempo. Já no ano de 2021, quando do IPO, a empresa pula para 6 bilhões 897 milhões. E aí, desse valor aqui, o capital de giro pula para 4 bilhões 587 milhões, representando 66,5% de tudo aquilo que a empresa tem. Fecha em 2021 com 2 bilhões e 200 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, é quanto que a empresa tinha de dinheiro em 2021. 1 bilhão e 100 em contas a receber, 946 milhões a posição de estoque. E já nesse ano de 2021, aparece aqui as aquisições que ela vem fazendo, no intangível, fechando aqui com 1 bilhão 397 milhões, que são os ágios nas aquisições. Já em 2022, a empresa dá mais um salto, vai para 9 bilhões 559 milhões. E aqui mais uma série de aquisições que o intangível pula de 1.397 para 2.618. E a empresa continua aqui o aumento também da sua estrutura de funcionamento, fechando com o imobilizado de 438 milhões de reais. Mesmo com todos esses investimentos aqui, o capital de giro pula para 5 bilhões 633 milhões, mantém um volume de dinheiro em caixa superior a 2 milhões, tem aqui 2 bilhões em contas a receber e os estoques agora passam de 1 bilhão, fechando aqui com 1 bilhão 293 milhões de reais. Já em setembro, a empresa agora é de quase 10 bilhões de reais, é o tamanho da semi-hospitalar. E aí nós temos aqui um capital de giro de 5 bilhões 958 milhões, 1 bilhão 694 milhões em caixa, 2 bilhões e 100 em contas a receber e 1 bilhão e 700 os estoques da semi-hospitalar. Então vejo que ela vem aqui numa crescente bastante significativa, né, ao longo desse período aqui. Naturalmente que esse crescimento aqui se dá com a utilização de capital próprio, mas também a utilização de capitais de terceiros. Tanto é que lá em 2019, o capital próprio era de 1 bilhão e 200 e o de terceiros 3 bilhões e 300. 73,9% do que a empresa tinha no seu patrimônio vinha através da utilização de capitais de terceiros através de endividamento. Já no IPO, ela pula aqui o patrimônio líquido de 1 bilhão e 200 para 2 bilhões e 100, mesmo assim ela continua buscando capitais de terceiros, principalmente financiamentos de longo prazo, fazendo com que a dívida total fechasse agora com 4 bilhões e 746. Mesmo com esse crescimento nominal, o peso da dívida em função do IPO, ele acabou ficando um pouquinho menor, 68,8%. Já em 2022, esse crescimento que vimos há pouco aqui, veio através do quê? De financiamentos de longo prazo, fazendo com que a dívida agora passasse de 7 bilhões de reais. E a dívida agora corresponde a 76,1% de tudo que a empresa tem. Fecha setembro de 2023 com uma dívida um pouquinho menor, 6 bilhões 832 milhões de reais, 68,6% o peso da dívida. Naturalmente que todos esses recursos que entraram para a empresa foram destinados justamente à geração de receitas e, consequentemente, de resultados. Tanto é que o faturamento em 2020 era de 4 bilhões e 400. Em 2021, 6 bilhões e 200. Em 2022, 8 bilhões e 746 milhões. E agora, em 9 meses, ela já acumula 8 bilhões e 178 milhões, nos dando aqui uma projeção de um faturamento entre 10 e 11 bilhões para 2023. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, o lucro obtido pela empresa, 121 milhões lá em 2020, 395 milhões em 2021, aí o lucro recua para 259 milhões em 2022 e agora esse ano até setembro, mesmo com o crescimento do faturamento, o lucro ele acaba caindo, fechando em 98 milhões de reais. Esses 98 milhões, se projetados aqui também para 12 meses, dariam um lucro em torno de 130 milhões. Então, essa queda do lucro, que é representada aqui também pela redução da margem, que era de 6,4, 3, agora vem trabalhando com 1,2, por que esse lucro caiu? Vamos ver aqui na DRE o desempenho dos componentes, né? O custo, 85,50, 82,40, 84, 83,9. O custo ele vem se mantendo estável. Então, tudo aquilo que é vendido por 100 custa praticamente R$ 84. Então, a empresa trabalha com uma margem bruta de 16,1%. As despesas, 10, 9,7, 10,1, 9,7, também uma estabilidade aqui nas despesas. Porém, o resultado financeiro, ele consumia 0,2% do faturamento, 1,3%, 3,5% e 5%. Então, toda aquela utilização de capitais de terceiros
fez com que a despesa financeira da empresa crescesse e ela sozinha consome 5% do que a empresa fatura, razão pela qual a margem despencou para 1,2 e o lucro cai para 98 milhões de reais. Olhando de perto agora a situação financeira da CM Hospitalar, nesse quadro que eu trago para vocês, temos ali o primeiro gráfico, liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. E a liquidez geral ela sai com 1,03, sobe para 1,10 no IPO, cai para 0,89 e agora fecha com 1. Para cada R$1 de dívida, que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa tem R$1, quer dizer, o que ela tem, ela paga as suas dívidas sem problema nenhum. Não, sem folga financeira, analisando o longo prazo. Mas quando nós olhamos só o curto prazo, que é a liquidez corrente, o gráfico ao lado, os índices são bem melhores. São 1,39, vai para 2,16, recua para 1,75 e sobe para 2,04. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a CM Hospitalar dispõe de R$ 2,04. Paga, sobra tranquila a situação financeira da empresa. Olhando o endividamento nesse outro quadro, vemos ali que a dívida sai com 73,9%, cai para 68,8%, sobe para 76,1% e agora cai para 68,6%. De tudo que a CM Hospitalar tem no seu patrimônio, ela deve 68,6%. Nesse outro quadro aqui temos alguns indicadores relacionados à rentabilidade, a começar pela margem líquida, que vimos há pouco ali na DRE, que saiu com 2,8%, sobe para 6,3%, aí na sequência cai para 3% e agora cai um pouquinho mais para 1,2%. De tudo aquilo que a empresa vende, pagando custo, despesa, resultado financeiro, impostos, sobra 1,2%, uma margem que vem em queda em relação aos exercícios anteriores. Já a rentabilidade do ativo, o gráfico do meio, mede o ganho da empresa em relação àquilo que foi investido no seu patrimônio. E ele sai com 2,6, sobe para 5,7 e cai para 2,7 no ano de 2022. E o terceiro gráfico, à direita, é o ganho do acionista. Quem tinha as ações da CM, lá em 2020, tiveram um ganho de 10,1%. Em 2021, 18,4%. E agora, em 2022, 11,4%. Ao ter as ações da empresa, em função dos lucros gerados pela atividade, os acionistas tiveram um ganho de 11,4%. E ao falarmos de acionistas, perdão, nesse quadro aqui eu trago para vocês também alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da CM vale R$ 9,69 em termos de patrimônio. Porém, para você comprar uma ação, você vai pagar R$ 13. Veja então que o valor de mercado está acima do valor que ela efetivamente vale em termos de patrimônio, o que nos dá um ágio de 34% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 1,34. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 50 centavos, o que dá uma rentabilidade com base no valor de mercado de 3,85%. Em 2023, a CM distribuiu 28 centavos a título de dividendos, o que dá um yield, um retorno de caixa de 2,15%. Lembrando que o payout da empresa gira em torno de 29%. Isso quer dizer o quê? Ela distribui em média, apesar que nós temos aqui uma base pequena de comparação, né? Mas ela distribui 29% do seu lucro a título de dividendos. Relação preço/lucro 26, quer dizer, ao comprar as ações da CM ou da Vivion, você vai levar em torno de 26 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Lembrando que o PIL, quanto mais alto, mais cara é a ação, quanto mais baixo, mais barata é a ação. Free float, 30,95% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da ACM é de 100%. Isso quer dizer que se ela for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Nesse quadro aqui temos também o comportamento do valor das ações desde o IPO ocorrido lá em 2021, quando as ações foram lançadas a R$ 23,90. Então, logo foi lançada, a ação deu uma subidinha ali para R$ 26,00 e aí começou todo o processo de queda que você vai vendo ali quando entra 2022, já na faixa ali de R$ 16,90. E aí passa por diversas oscilações durante o ano de 2022, chegando a bater em R$ 18,00, entra 2023 num patamar menor, R$ 16,00. Durante 2023, passa ali por mais algumas oscilações, chega a subir na metade do ano para R$ 21,70 e desde então ela vem ali no processo de queda, culminando com uma cotação no dia da gravação desse vídeo aqui, na faixa de R$ 13,00. Então por aqui você vê quando que as ações da CM Hospitalar ou da Vivion
tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da CM Hospitalar SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, CM Hospitalar SA, ou Vivio, né, que agora já conhecemos também essa empresa que está estreando aqui no canal, e é gostoso a gente contar essas histórias de empreendedorismo, que como a gente falou lá do Carlos Mafra, lá no começo, onde ele sozinho comprava, vendia, entregava, pagava, recebia, enfim, fazia tudo, e hoje se transforma nesse grande grupo de diversas empresas ligadas dentro da Vivio ou da CM Hospitalar. E é um prazer a gente poder contar essas histórias justamente porque são empresas que geram emprego, são empresas que geram renda, que geram desenvolvimento e geram oportunidades também para quem acredita nas empresas e adquire ação das empresas entrando sócio dentro dessas empresas. Mas naturalmente, que como eu falei, para você comprar a ação de uma empresa não é por uma história bonita, mas é também pelo que a empresa possa trazer de retorno para você. Afinal de contas, a aquisição de uma ação, o investimentos em ações é justamente um processo de construção de patrimônio, né? Então, hoje não se pode falar aqui, vou comprar ação para ficar milionário. Não é bem assim, né? O processo de aquisição de ações é para construir patrimônio. Pode até ficar milionário, né? E torcemos até para que isso ocorra. Mas, na verdade, o objetivo de investir em ações é justamente construir patrimônio. E esse patrimônio que vai te dar uma renda lá na frente, num determinado momento da sua vida, justamente para você poder, num momento talvez da sua aposentadoria, ter uma aposentadoria digna, ter uma aposentadoria com mais qualidade de vida. E essa qualidade de vida só vai existir quando você também tiver uma renda, né, que esses seus investimentos ao longo da sua vida possam lhe proporcionar, porque é o que nós mais merecemos, é chegar num determinado momento da nossa vida que possamos ter uma vida com mais qualidade, com mais dignidade, né, e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.